Esta é a leitura da terceira parte da Lei do Receber, de Raymond Hallowell. Obrigado para vocês que estão ouvindo e assistindo, e um bom estudo para você. Jesus dava sua substância sempre onde ela poderia ajudar mais. Ele alimentou a multidão, porque eles estavam procurando por algo melhor, não porque eles queriam comida. Em nenhum lugar encontramos ele dando nem sequer um pensamento a alguém, exceto para aqueles que estavam buscando o crescimento de alguma forma. Ele ensinava aos outros sobre o dar inteligente. Ele disse: não jogueis suas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem e se revoltem contra ti. O que ele queria dizer era simples: não dê sua substância a alguém que não pode apreciá-la e melhorar sua qualidade de vida com isso. Isso é tão idiota quanto dar uma arma carregada a uma criança e esperar que ela veja o perigo assim como você o vê. Mais cedo ou mais tarde, a criança, com a sua falta de apreciação, irá se machucar ou machucar alguém, mesmo que você a tenha aconselhado. Você não pode construir alguma coisa do nada e esperar alguma coisa em retorno. Se em seu doar não existe um princípio de crescimento de alguma forma, não importa quão pequeno ele seja, então você está jogando as suas pérolas fora. Você está desperdiçando sua substância. Muitos encontraram no dízimo uma forma bem-sucedida de doar, mas uma mente curiosa fica se perguntando: por que seria o dízimo mais potente do que qualquer outra forma de doação? É mais poderoso porque você toca na lei do doar e receber de uma maneira definitiva, ordenada ou sistemática. Você estabelece um plano metódico para doar o que criar um fluxo sólido de um bem recíproco de recebimento. Quando a maneira de alguém doar é esporádica ou ocasional, a recepção dessa pessoa também será irregular e incerta. Os cientistas analisaram isso. Eles dizem que o dízimo dá ao homem a autoconfiança, uma certeza a qual o dá a capacidade de construir uma atitude mental a qual atrai sucesso. Outras dizem que o dizimista já possui uma considerável confiança para gastar o seu dinheiro dessa forma. Isso faz da pessoa uma pessoa positiva, certa do que está fazendo, e assim ela atrai para ela somente aquilo que é bom. Existem outros que vêm pelo lado mais espiritual da coisa e assumem que Deus é seu parceiro de negócios e que eles estão pagando apenas 10% de tudo aquilo que eles receberam por sua bondade. No entanto, também existem aqueles que usam o dízimo de uma maneira egoísta apenas, com a intenção de receberem de volta, ou então estão tentando negociar alguma coisa com Deus ou com o universo. Lembre-se, não é dinheiro que você dá, é a ideia por trás do dar que é vital. Se você dá dinheiro, mas a sua ideia é completamente de barganha, sua mente não está livre. Sendo assim, seus resultados não podem ser livres e fluentes. Dízimo, não importa o que possa ser pensando a respeito, se é que se pensa, tem a tendência de alinhar o homem em harmonia com a lei do dar, e seus resultados serão na proporção de sua honestidade. Sinceramente, o espírito de sua doação. Jesus elogiou e abençoou a viúva, a qual deu tudo o que ela tinha, seu único dinheiro, no altar da igreja. Mas ele criticou o homem rico que ofereceu seu saco de ouro. Por que você acha que ele fez uma exceção nesse caso para elogiar o pouco que a viúva deu? Ele sabia que a lei do dar estava em ação. Foi o espírito da sua doação que mereceu as suas bênçãos. Quando John D. Rockefeller era pobre, ele teve a oportunidade de aplicar a lei cedo em sua vida. Desde quando ele ganhou seu primeiro dinheiro,
Ele manteve um arquivo com seus ganhos e com suas doações. Ele manteve um livro Razão durante toda a sua vida. É sabido que ele deu mais de $500 milhão. Possivelmente, nós podemos entender porque ele sempre recebeu mais para doar. Porém, depois de darmos, essa não é a única coisa que devemos fazer. Nosso próximo passo é nos prepararmos para recebermos a resposta ou resultados de nossas doações e para receber, assim como a lei afirma, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Essa é a parte mais interessante, porque nossa preparação mostra nossa fé ativa. Ao invés de estarmos sentados e esperando, nós estaremos nos preparando e trabalhando. E isso, em retorno, aumenta a nossa visão. Isso estimula o nosso interesse, dispersa nossas dúvidas e medos e energiza nosso poder de recepção. Isso foi claramente ilustrado por Elias, o profeta. Quando os 3 reis vieram até ele e pediram a ele que orasse por eles para que fossem vitoriosos na batalha e para que pudessem ter chuva para saciar seus soldados e seus animais. Elias disse aos reis para voltarem para seus acampamentos e para prepararem-se para amanhã, preparar-se para a chuva que eles pediram cavando poços na areia. Agora, se alguma vez você já esteve no deserto, você irá concordar que é uma coisa muito idiota cavar poços na areia e esperar que a chuva caia. Mas os reis fizeram exatamente conforme foram aconselhados a fazer. Eles se prepararam para a chuva cavando os poços, e as nuvens se juntaram, a chuva caiu e os poços ficaram todos cheios. Os homens e seus animais foram todos saciados. Sua sede foi saciada, indo para a batalha mais fortes. Eles venceram. Elias, conhecendo a lei, instruiu-os a prepararem-se, fazendo assim com que ficasse fácil para eles receberem. Obrigado, essa foi a terceira parte da lei do receber e aguardo vocês na próxima parte, que é a última desta lei. E rapidinho eu indico para vocês, que vai ficar aí na descrição abaixo do vídeo, o link para a reprogramação subliminar Destrave a Prosperidade. Acesse ao link e saiba tudo que for necessário. E obrigado, gratidão e até o próximo vídeo. Bye bye, tchau.